mensagem que eu poderia pregar, que poderia trazer mais efeito. E eu tenho pensado muito sobre isso nesta noite. E quero abrir um parênteses neste momento que Paulo recebe a visão, e muito me preocupa isso. Amados, talvez eu possa estar aqui transmitindo esta palavra, uma palavra completa, desde a sua introdução até a sua conclusão. Uma palavra dentro da Bíblia, dirigida pelo Espírito Santo. Uma palavra que é para ter um efeito extraordinário na tua vida. Mas ela poderá não ser a palavra que agrade o meu coração, se você não se enquadrar neste projeto de eu pregar e você ouvir. Muitas vezes pregamos palavras fortes, muitas vezes pregamos palavras determinadas por Deus, palavras proféticas sobre a vida das pessoas, que com toda certeza, ao sair deste altar, são palavras determinadas para mudar a história das pessoas. Quantas vezes pregamos aqui neste altar que você deve se arrepender dos seus pecados, que você deve abandonar o adultério, que você deve abandonar a mentira, que você deve abandonar os vícios das drogas, da bebida alcoólica. Quantas vezes pregamos neste altar que você deve abandonar a adoração à imagem de escultura, que você deve abandonar muitas coisas erradas. E quantas vezes essa palavra saiu com poder aqui de cima, e essa palavra saiu, mas este poder não alcançou o teu coração, e você saiu desta igreja da mesma maneira que você entrou. Eu vou fazer a minha parte nesta noite. Eu vou transmitir a vontade de Deus para a tua vida, assim como Paulo fazia a vontade de Deus, mas nem todos receberam o benefício da palavra. Eu tenho medo nesta noite, eu tenho temor aqui, eu tenho receio de que muitas pessoas estão endurecidas aqui nesta noite. Eu tenho até uma determinada tristeza ao transmitir esta mensagem nesta noite, num parênteses que o Espírito Santo me manda dizer nesta noite, que por mais que esta palavra saia determinada, há muitas pessoas endurecidas que vão sair da mesma maneira, e a culpa não será de Deus, mas será do endurecimento do teu coração. Mas se depender de mim, eu e você seremos abençoados nesta noite. O poder de Deus vai fluir aqui nesta noite, e o projeto de Deus para a tua vida vai se realizar, em nome de Jesus. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Mas no tocante à salvação, no tocante à libertação, vai depender do que nós vamos fazer aqui nesta noite com essa palavra. Essa palavra é especial, Deus é especial, o momento é especial, esse lugar é especial. Falta alguém especial ouvir esta palavra, você que está ouvindo a mensagem. Amados, a Bíblia diz que ele tem uma visão e ele vai logo. A Bíblia diz que o versículo 9, no mesmo capítulo, lá atrás, no versículo 9 é onde ele tem a visão, dentro do mesmo capítulo. A Bíblia diz que lá no versículo 10, imediatamente logo depois, ele arruma as suas coisas e já sai para a região da Macedônia. Irmãos, quando Deus nos mandar fazer alguma coisa, vai logo e faça. Se Deus está mandando você fazer algo, já deu a direção para fazer. Não espere domingo que vem, não espere quinta-feira. Deus já falou o teu coração para você entregar a sua vida para Ele. Deus já falou para você mudar o teu estilo de vida. Deus já chamou você. Não espere. Se é Deus que está te chamando, pode ir ao encontro do Senhor, que a vitória é certa em nome de Jesus. Você crê nisso nesta noite? Quando Paulo percebe que é Deus que está falando, ele vai cumprir a visão. Quando ele percebe que é Deus que está falando aquilo, ele diz: se é Deus, eu estou indo. Amado, se é Deus que está falando para você trocar de carro final de ano, troque. Se é Deus que está falando para você trocar de casa, troque. Se é Deus que está falando para você trocar os móveis da sala, troque. Mas se você não tiver paz no teu coração, não troque. Permaneça do jeito que está e permaneça com a paz de Deus no teu coração. É preciso entender isso nesta noite. Paulo chega naquela região e ele vai para uma cidade chamada Filipos. Ele fica alguns dias nessa cidade, mas serão dias de grande transformação na vida daquelas pessoas. Toda vez que a igreja chega num lugar, toda vez que a igreja chega num bairro, toda vez que ouvimos falar que vai abrir uma igreja evangélica, pode esperar, grandes coisas vai começar a acontecer naquele lugar. Porque junto com a igreja está chegando o poder de Deus através da igreja. Irmãos, Paulo está chegando em Filipos,
E eu acredito que aquela cidade começa a perceber a chegada deste homem. Ele chega acompanhado de Silas, e ele vai para uma beira do rio. Ele sai do templo, ele sai para fora do templo. A Bíblia diz que ele sai para fora das portas. A igreja precisa sair para fora das suas portas. Paulo chega dentro do templo, irmãos, lá em Filipos, e o que acontece? Ele está ali, as pessoas, ele pregando, e ninguém dava um glória a Deus. Eu tenho que sair para fora para pregar, né? Vou repetir nessa noite. Paulo estava dentro do templo e ninguém dava glória a Deus. Parece que isso está diferente, né? Então ele decide: peraí, eu vou para fora. A igreja precisa sair para fora. O irmão, simbolicamente representa: a igreja tem que ir falar de Jesus. Nós não podemos mais esperar que as pessoas venham num culto como visitante, gostem da igreja e permaneça. A igreja tem que sair para fora das suas portas. E este homem chamado Paulo, acompanhado do seu amigo Silas, eles vão para uma beira de rio. Irmãos, a palavra do Senhor diz que ali na beira do rio vai acontecer uma grande obra da parte do Senhor. Irmãos, ele está ali naquele lugar, e ele começa a falar da palavra de Deus. E uma mulher chamada Lídia, esta mulher, ela se entrega para Jesus na beira de um rio, irmãos. Não tem lugar para nós ganhar almas para Jesus. Pode ser num ponto de ônibus, pode ser na beira de um rio, pode ser numa viagem, pode ser numa parada de trem. Em qualquer lugar nós podemos falar do amor de Deus. Paulo está fazendo uma grande obra e começa a evangelizar. E aí entra o coração missionário nele ainda mais forte. Ele começa a pregar a palavra de Deus, e as pessoas começam a se ajuntar. E de repente uma mulher endemoniada, uma adivinhadora que dava muito lucro naquela região, começa a gritar atrás dele: estes homens são verdadeiros servos de Deus. E começa a elogiar eles. E Paulo se incomoda com aquilo. Irmãos, é muito perigoso quando alguém começa a nos elogiar. Irmãos, eu sei que eu e a pastora Margarete estamos fazendo um grande trabalho aqui em Cambé. Aonde passamos, nós fazemos um trabalho para Deus. Mas a honra, a glória, os elogios, os aplausos, a glorificação, ela tem que ser para Jesus, igreja. Bate palma para Ele nesta noite. Grande é minha responsabilidade. Louco serei de receber elogios. Louco serei de ser elogiado pelo ministério. De forma alguma, se estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor está na nossa vida. É o Senhor que está nos capacitando em sermos abençoados e abençoar a igreja. Este homem Paulo está pregando, ele está ministrando cura, e esta mulher endemoniada vem atrás deles, porque ela era conhecida na cidade. Sabe o que ela queria? Eu estive estudando a palavra. Ela queria ser promovida também, ela queria pegar a promoção dos dois. Ela já era conhecida, então ela tinha um espírito de engano, ela adivinhava, então ela também queria ir no encalço deles, para também ser identificada como de Deus. Irmãos, tem muita gente aí usando o meio religioso para dizer que é de Deus. Adivinho não é de Deus, essas coisas não pertencem a Deus, a sorte não é de Deus. Nós não temos sorte, nós não precisamos de adivinho. Nós temos o poder de Deus e a revelação do Espírito Santo de Deus. Este homem está indo, esta mulher quer aproveitar a onda, ela quer aproveitar, irmãos, o bom testemunho. Paulo e Silas são pessoas bem queridas naquele lugar, porque eles estão libertando, eles estão curando, o evangelho está chegando. Então ela começa a elogiar Paulo e Silas, e a Bíblia diz que Paulo ficou incomodado com aquilo, mas deixou por um tempo. Mas chegou um momento que esta mulher, que não estava evangelizando, que não estava fazendo missões, então Paulo se volta para ela, um homem, irmãos, corajoso, que tem autoridade de Deus. A igreja tem que ter autoridade de Deus para repreender aquilo que não é de Deus. E Paulo se volta para aquela mulher e diz: em nome de Jesus Cristo, cala-te, espírito maligno. Imediatamente aquela mulher foi liberta pelo poder de Deus.
e ela parou de adivinhar, foi para a sua família, foi ter uma vida comum, e os seus, aquelas pessoas que aproveitavam dela para ter o ganho, ficaram irados. Irmãos, é lógico, esta igreja que prega Jesus como Senhor, esta igreja que prega que você não precisa pagar nada para ser salvo, esta igreja que ensina que a salvação vem mediante a fé pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. É lógico que esta igreja que determina sobre a tua vida que nem o teu maior dinheiro, o teu maior patrimônio não conquista um pedacinho do céu, ela não será bem vista, mas essa é a verdade. Jesus te salva e Jesus não te cobra nada. Você é salvo nesta noite, glorifique a Ele com as suas palmas. Isso custou o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Não é uma mensagem agradável de ouvir, porque o meio religioso dá muito lucro para muitas pessoas. Pessoas vendem objetos, pessoas vendem imagens, pessoas vendem fetiches, pessoas vendem de tudo em nome da religião. A religião não é para vender objeto, a religião não é um comércio, a religião é para aproximar o homem de Deus. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Que sejam desmascaradas todos os enganos, sejam desmascaradas todas as inverdades, que sejam desmascarados todos os espíritos de engano, espíritos religiosos, e que prevaleça a força do Evangelho, a fé no nome de Jesus Cristo. Você crê nisso nesta noite? Jesus está aqui, levante as suas mãos. Você pode ser abençoado tão somente pela tua fé nesta noite, com as mãos levantadas, este lado de direito da igreja, dá um glória a Deus nessa noite. O lado esquerdo vai fazer muito melhor, porque ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. O povo de cá está com mais adoração, mas vocês ainda podem até o final do culto se recuperar. Diga glória ao Pai. Aqui diz aleluia. Olha, a adoração subiu desse lado aqui. Bate palma para Jesus, igreja. Deus está neste lugar. Paulo está pregando. As coisas estão acontecendo, mas algo acontece que não está nos planos de Paulo. Ele é preso junto com Silas e vai para o cárcere, mas antes de prendê-los, eles são açoitados. O sangue corre nas suas costas e no seu corpo. A dor é muito forte. Injustamente, sem terem feito nada para ninguém, Paulo e Silas são presos, porque os interesses econômicos e políticos fizeram com que eles fossem presos. Mas o Deus poderoso ainda está no controle de todas as coisas. Paulo e Silas estão em prisão, Paulo e Silas estão ali açoitados, estão ali, amados, naquele momento com dor. Eles estão presos, seus pés a correntes, estão dentro do cárcere, não há luz, é só escuridão, e junto com eles outros presos. E aqui entra a mensagem desta noite. Quando estes homens estão presos, dois homens que conhecem o seu Deus, eles entendem neste momento que algo precisava ser feito. No momento onde as coisas começaram a ficar difíceis, no momento onde ver a sombra do vale da morte passou pela vida deles, eles entenderam, eles compreenderam que naquele momento só um Deus poderoso poderia fazer mudar aquela situação. E só havia uma maneira de mudar aquela situação: adoração. Você vai fazer isso comigo nessa noite. Adoração. Pastor, o que é isso? Irmãos, aqueles homens estavam presos. Naquele momento